A gente continua falando sobre as eleições americanas. A diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Kimberly Tittle, admitiu uma falha colossal da agência em evitar o atentado contra Donald Trump. Ela prestou depoimento ao Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. Okay, my first question. Both sides of the aisle today have asked for your resignation. Would you like to use my 5 minutes to draft your resignation letter, yes or no? No, thank you. Was this a colossal failure? It was a failure. Yes or no? Was it a colossal failure is the question, yes or no? I have admitted this is a terrible... This is a yes or no series of questions. Was this a colossal failure, yes or no? Yes. Was this tragedy preventable, yes or no? Yes. No sábado, no estado de Michigan, Trump fez o primeiro comício de campanha depois do atentado de 13 de julho. O senador J.D. Vance, candidato republicano a vice-presidente, também participou. No discurso, Trump disse que tomou um tiro pela democracia. They keep saying he's a threat to democracy. I'm saying, what the hell did I do for democracy? Last week I took a bullet for democracy. What did I do against democracy? Crazy. Rodrigo Constantino, volto aí contigo, Consta. Você acompanhou a audiência da representante do Serviço Secreto, que destaca, hein, pelo que a gente viu, foram questionamentos bastante duros e não teve como esconder a falha colossal que aconteceu dia 13 de julho, né, Consta? Pois é, eu por acaso tinha mencionado exatamente essa congressista, a Mace, né? Parabéns aí para o Bin, a todo mundo que selecionou esse trecho. Foi o trecho mais impactante. Eu assisti a mais de 1 hora. É importante lembrar que ela foi convocada, não convidada, porque no convite ela não aceitou. Então ela teve que prestar esse depoimento e ela se esquivava o tempo todo. O FBI está investigando, eu espero poder responder mais isso à frente. Eu vou continuar no cargo até que seja esclarecido de onde veio a falha, mas sempre se esquivando da responsabilidade, que é a cara da gestão democrata, né? Uma gestão medíocre que leva a política identitária mais a sério do que a meritocracia ou do que a entrega de resultados. Ela mentiu quanto a isso, inclusive. Um outro congressista apertou e quis saber, você, que critério usa na seleção do time, né, dos agentes? Ela disse que contratava os melhores disponíveis, que mandavam seus currículos dentro dos critérios rigorosos do Serviço Secreto. Mas nós temos as entrevistas em que ela fala com orgulho que o foco dela, o objetivo dela à frente do Serviço Secreto era trazer mais diversificação, em particular mulheres. E o curioso, uma nota de rodapé, Brown, é que ela chegou para essa audiência cercada de homens altos como seguranças particulares dela. Só que o Trump tinha lá umas mulheres baixinhas e fora do peso, cá entre nós, acima do peso, né? E que não conseguiam sequer guardar a arma no coldre direito. Então, algo muito estranho aconteceu e ninguém na gestão democrata é cobrado pela incompetência. Ninguém foi demitido depois da saída atabalhoada do Afeganistão, que foi um fiasco. Logo no começo, o maior fiasco geopolítico de cara, né? Alguns jornalistas acreditavam que o Biden ia trazer tranquilidade para o mundo. É assim que a turma na Globo News faz análise. E deu no que deu. E ninguém foi punido. É uma gestão que não pune a incompetência. Então ela continua no cargo, para espanto geral, inclusive de democratas, né? Agora, se esquivou o tempo todo, não admitiu a responsabilidade, porque teve perguntas muito claras sobre isso. Quem viu o plano final de ação naquele dia? Ela disse que era muita gente junto. É um multitask, né? Então ela assume responsabilidade como a chefe, mas ela não diz quem autorizou, vai ser esse o plano. Porque é muito estranho aquele jovem rapaz sem muitas redes sociais, né, conseguir subir no telhado da forma que subiu. E numa outra entrevista, ela chegou a dizer que não tinha gente em cima do telhado porque era muito inclinado, muito íngreme. Só que os contra-snipers que atiraram nele estavam num telhado mais íngreme, mais inclinado. Então, nada fica de pé nessa narrativa. É algo muito louco. É daí que cada vez mais gente está convencida de que houve um trabalho inside job, né? Algum tipo de infiltração, de cumplicidade ali, de gente do serviço secreto. Quanto a Kamala Harris, só para não deixar passar batido, porque o Trump falou em Michigan, a escolha do J.D. Vance
pode ter como um dos objetivos garantir de vez ali o voto do blue collar, que tradicionalmente votava com os democratas, né? O trabalhador de fábrica e tudo mais, que o J.D. Vance ele ecoa muito com o livro dele, com a história dele ali, do cinturão da ferrugem, que veio de baixo, a classe de gente branca, trabalhadora, pobre, que os democratas fingem que não existem com a narrativa identitária que o branco tem que ser sempre o malvado. A Kamala Harris, o Silvio está coberto de razão, é a cartada mais woke do partido, a mais radical nessa história de política identitária. Se ela, como candidata, de fato, assumir a mensagem que ela vem representando, simbolizando e endossando ao longo dos últimos anos, é capaz dela perder com uma margem ainda maior do que o Biden. Porque ela vai pegar esses votos importantes da Pensilvânia, do Michigan, e ela vai falar para quem? Para a minoria. Ela vai falar, ela é a candidata, o Noblar da vida já está no Brasil batendo nesse bumbo, né? É a candidata negra contra o supremacista branco e blá, blá, blá. Se ela vier com essa ladainha, ela lembra que a população negra é 13% dos Estados Unidos e 80% historicamente vota com os democratas, mas isso está mudando. Se ela ficar falando para essa base radicalizada, né, com essa mensagem identitária, e ignorar a maioria que está preocupada com a fronteira aberta, com a economia e por aí vai, ela vai perder de lavada. E antes de passar, Piotr, vamos apresentar aqui mais um trecho da audiência. O Consta mencionou e a gente vai mostrar então a fala da representante do Serviço Secreto americano, a Kimberly Tittle, numa entrevista que ela concedeu falando sobre a presença de mulheres no Serviço Secreto americano. I'm very conscious, as I sit in this chair now, of making sure that we need to attract diverse candidates and ensure that we are developing and giving opportunities to everybody in our workforce, and particularly women. Um trecho de uma entrevista concedida à CBS pela Kimberly Tittle. Piotr. O problema é que elas tratam inclusão como uma obrigação, e a inclusão é uma proposta, é um propósito. Se a pessoa tem condições de fazer, não são todas as mulheres que podem fazer determinado trabalho. Você quer incluir mulheres, neste caso especificamente. Algumas mulheres vão demonstrar mais capacidade. Então, aquelas mulheres que demonstrarem capacidade vão ocupar o cargo. Não é um veto por gênero, o veto por seja lá o que for desse mundo woke. Não é nada disso. A questão é, o trabalho admite aquela pessoa com aquela estatura, com aquele preparo físico, com aquela formação, com aquele condicionamento? Se não admite, pouco importa. Se eu tivesse também homens ali com baixa estatura e com uma capacidade muito ruim de mobilidade, que não conseguisse colocar a arma no coldre, também seriam criticados. A questão não é essa, mas aí você coloca a agenda acima do propósito, porque o propósito é a inclusão. A agenda passa a ser uma obrigação. Não pode ser uma obrigação, porque tem coisas que as pessoas não vão fazer tão bem. Eu costumo dizer para esse pessoal que defende essa coisa a qualquer custo, né? Eu digo assim, você tá lá com alguém que você gosta muito, numa mesa de operação, uma cirurgia neurológica, você quer o cirurgião nota 10 ou quer o cirurgião nota 7? Claro que você quer o 10, óbvio. Porque naquele momento você precisa do mais sofisticado, o mais competente, o mais preparado, teoricamente pelo menos. É a mesma coisa ali, nós estamos lidando com a vida de um ex-presidente americano, que por ser ex-presidente americano vai ser sempre um alvo. Se não de fanáticos internos, de fanáticos do mundo inteiro. Esta é a lógica dos Estados Unidos. Ser o xerife do mundo custa caro a cada presidente americano, independentemente de partido ou de que época em que foi presidente. Isso é a lógica americana, mas isso um pouco de história ensina, não precisa, digamos, fazer grandes coisas, não. E quando ela diz assim, e ela tem que admitir sim ou não, né, que foi uma falha colossal, bom, muito obrigado, que bom, mas isso é o óbvio. Falha colossal houve. Quase que um ex-presidente americano, candidato do Partido Republicano, perde a vida, com um tiro na cabeça. Um movimento involuntário dele para ler um dado que ele mesmo tinha preparado é que o salvou. Não foi o serviço secreto que o salvou. O que o salvou foi esse movimento de cabeça. O serviço secreto fez o serviço depois de protegê-lo, bom, com aquelas moças sem a menor condição de estatura física, não estou nem falando de competência, cognição. A cognição também estava ruim, né? Não conseguia colocar a arma no coldre, é um negócio que chama atenção. E o desespero delas. Pô, naquele momento, quem não pode ficar desesperado é o sujeito que vai te proteger. Olha a cena aí, Piotr. Essa cena, veja o desespero que elas estão
Vejam, isso demonstra despreparo psicológico para uma função que requer que naquele momento alguém tem que pensar pragmaticamente. É o segurança. Ele tem que saber exatamente o que fazer. E isso é treino, é orientação, é preparo. Bom, aí se não foi só imperícia e incúria, porque isso também parece muito claro. Se eu coloco pessoas despreparadas para fazer uma função que necessita de um preparo e o não preparo pode acarretar na morte de um ex-presidente, bom, incúria e imperícia já houve. Mas o que mais? A motivação do crime aqui precisa ser explicada. E logo, não faltou, inclusive por parte do presidente Joe Biden, ele disse que tinha determinado uma investigação rápida, urgente, enfim, acerca do assunto. Nós estamos falando da maior democracia do mundo, do país mais poderoso comercialmente, do país poderoso do ponto de vista de política externa, a maior nação bélica do mundo. Nós estamos falando da maior potência militar do planeta. E não conseguem chegar à conclusão de onde o serviço secreto errou e que tipo de informação não foi passada para os seus agentes para se permitir um atentado da forma como aconteceu. O Constantino já deu detalhes, porque tinha um sujeito no telhado. E não é que ele estava, sei lá, 1.500 metros de distância. Não, ele estava a 150 metros de distância. É o que se chama de um tiro fácil. Como é que alguém a 150 metros de distância está com um rifle apontado para o palco onde está um ex-presidente americano? Então, quer dizer, qual a motivação? Por que esse crime aconteceu? Por que essa falha aconteceu? Bom, que se investigue. Agora, Silvio, preocupa muito não só pelo que já aconteceu, né, pelo atentado, que poderia ter matado Donald Trump, que por um milagre apenas acabou não matando, mas também pelo que pode vir a acontecer, né? Se o serviço secreto norte-americano está nessas condições, sujeito a esse tipo de gestão, um país que tem uma preocupação latente com o terrorismo, talvez hoje todos os países do mundo tenham, mas os Estados Unidos especialmente, preocupa muito pelas condições em que está a segurança nacional norte-americana, em mãos em que esteve durante esses últimos 4 anos, né, Silvio? Não tem a menor dúvida, Brown. Aliás, está em péssimas mãos. Eu acho que o Piotto e o Rodrigo praticamente esgotaram o tema, mas se você olhar essa cena, se a gente puder reexibir as imagens, para que quem está aí do outro lado da tela vai achar talvez que está assistindo aquele antigo programa da Rede Globo, Zorra Total. É mais ou menos o que parece quando você vê as duas seguranças do presidente dos Estados Unidos da América. Ela não consegue colocar a pistola no coldre. E detalhe, e é isso o que chama mais atenção, elas têm uma estatura, tô falando de tamanho mesmo, tá? Menor, elas são menores do que o Donald Trump. Qualquer serviço secreto sabe que o segurança precisa ser maior do que quem deve ser defendido. Ou seja, elas estão no lugar errado, no cargo errado. E aí não se trata de misoginia, machismo, é mulher ou deixa de ser mulher. Não, é eficiência. Estamos falando da pessoa que cabe no cargo. Elas não cabem no cargo que estão desempenhando. O congressista do Texas, o Pat Fallon, ele deu uma declaração, aliás, olhando, né, de frente para a chefe do serviço secreto, ele disse, abre aspas, acredito que sua terrível inépcia e sua falta de liderança qualificada foram uma vergonha. Você deveria ser demitida imediatamente. E esse é o ponto. Se você não cabe no cargo, se você é inepta para o cargo que você está desempenhando, você deve ser demitido. Você deve sair do lugar onde você está. Ainda mais quando você está à frente do presidente dos Estados Unidos da América, naquele que foi o maior atentado, talvez, desde 1981, quando John Hinckley tentou matar Ronald Reagan e depois disse que fez aquilo para chamar a atenção da atriz Jodie Foster por causa do Taxi Driver, do filme. Eu acho que, para mim, foi o maior atentado a um presidente americano desde Reagan. Ela não pode seguir no cargo, ponto. Não é machismo, não é misoginia, não. É caber. Você tem que caber no cargo que você ocupa. Elas, infelizmente, não cabem. Carlo Cauti, para a gente fechar, Cauti, antes do intervalo. Não, primeiro eu te pergunto, Silvio, concordo com você 100%, ela tem que sair do cargo, mas vai fazer o quê depois? Com uma falha gigantesca como essa, quem que vai contratar esta mulher como chefe de segurança que seja de um condomínio fechado numa periferia americana? Obviamente, ninguém. Então, é óbvio que ela está segurando o máximo para sair do serviço secreto, porque senão não vai ter emprego, pelo menos até a aposentadoria, né? Mas, além desse fato, era necessário arriscar uma tragédia para entender que essa política da inclusão, da diferenças, de colocar todo tipo de pessoal
pessoal, mesmo que não tenha características adequadas para aquele cargo, toda essa política iria levar ao fracasso? A gente tem exemplos claros, por exemplo, de empresas que estão levando adiante essa agenda da diversidade e que estão quebrando. Há dados que mostram como empresas que querem lacrar acabam tendo os piores resultados, acabam perdendo mais valor na bolsa de valores lá nos Estados Unidos. A Disney, por exemplo, que embarcou nessa cruzada da lacração, nessa cruzada woke, também teve sérios problemas financeiros. Então, essas empresas não estão dando certo com essa agenda. Por que querer levar essa agenda para algo ainda mais sério, ainda mais importante, que é a gestão pública, a gestão da segurança pública? Então, assim, é óbvio que isso não iria dar certo e por um milímetro, a gente não teve um candidato à presidência dos Estados Unidos assassinado durante um comício e muito provavelmente uma guerra civil na maior potência militar do mundo, com 300 e tantos milhões de habitantes e mais de 450 milhões de armas disponíveis e também uma sociedade extremamente polarizada, ou seja, um barril de pólvora, e por causa da incompetência desse pessoal, brincamos com fósforos do lado de um barril de pólvora próximo a explodir.